Olá, exploradores! Sauron, o Senhor das Trevas, durante a Segunda Era, forjou o Um Anel, a fim de ganhar domínio sobre os povos livres da Terra-média. Disfarçado como Anatar, ele ajudou os ferreiros élficos de Eregion e seu líder Celebrimbor na fabricação dos Anéis de Poder. O Um Anel era parte do esquema de Sauron de escravizar e controlar os usuários de todos os Anéis de Poder, e então controlar os Noldor da Terra-média. Sauron planejava a dominação de toda a Terra-média, e ele desejava o controle sobre os Elfos para completar seu plano. Esta foi a razão da forjadura do Um Anel. Sauron foi para Orodruin, a Montanha da Perdição, para forjar o Anel Governante, e colocando nele uma grande parte de seu próprio poder, ele criou o meio pelo qual ele poderia escravizar os usuários dos anéis. Criar Um Anel fez Sauron se enfraquecer e se fortalecer ao mesmo tempo. Com o Um Anel colocado em seu dedo, Sauron podia controlar o poder de todos os outros anéis, e assim ele tornou-se significativamente mais poderoso que todos. No entanto, ao colocar uma grande porção do seu próprio poder no Um Anel, a existência de Sauron é uma extensão da própria existência do Um Anel. Ou seja, enquanto o Anel existisse, Sauron também sobreviveria. Por outro lado, ligando seu poder ao Anel, Sauron tornou-se dependente dele. Sem o artefato, o poder de Sauron diminui gradativamente. Enquanto Sauron usou o Um Anel, seus poderes na Terra eram ampliados. Seus poderes eram principalmente de dominação e controle. Ele usou o poder do Anel para governar povos inteiros que o cultuavam como um rei-deus. Através desse uso, ele pôde controlar os Orcs, Trolls, os Haradrim, Wargs e seus mais temidos servos, os Espectros do Anel. Devido a Sauron também poder controlar o clima e o fogo da Montanha da Perdição, estes poderiam ser bastante aumentados a níveis realmente assustadores se ele reconquistasse o Um Anel. Com o Um Anel, seu olho poderia ver cada pensamento ou ação em qualquer local da Terra-média. Nenhum segredo poderia ser guardado dele e ninguém poderia se opor a ele. Com o Um Anel, Sauron teria capturado os 3 anéis élficos e ele poderia usá-los para criar o mal eterno na Terra-média, todos sob o controle do Um Anel. O Anel de Sauron, ele parecia simplesmente ser feito de ouro, mas era impermeável aos danos causados pelo fogo. Ele poderia ser destruído apenas pelo fogo da Montanha da Perdição, onde fora originalmente forjado. Ao contrário de outros anéis, o Anel não era suscetível ao fogo de dragão. Também, diferente dos demais anéis de poder, sua superfície era lisa, sem qualquer joia como adorno. Sua identidade poderia ser determinada por um teste simples. Quando colocado em um fogo, ele mostrava uma inscrição na língua negra de Mordor, escrita em 2 linhas: um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. A energia primária do anel era o controle dos outros anéis de poder, exceto dos elfos, incluindo o domínio das vontades de seus usuários. Por extensão, o anel também conferia o poder de dominar as vontades dos outros seres se eles estivessem usando anéis ou não. No entanto, este é o seu poder menos acessível, uma vez que esta capacidade é concedida em proporção à capacidade natural do usuário. Da mesma forma, é amplificado qualquer poder inerente que seu dono possuía. O mortal, usando o anel, era feito efetivamente invisível, exceto aqueles capazes de perceber o mundo não físico. O anel também estendia a vida de um possuidor mortal por tempo indeterminado, prevenindo o envelhecimento natural.
No entanto, o anel não pode proteger seu portador de morte imediata ou ferimentos. Não torna o portador invulnerável. Sauron era o único que poderia realmente controlar todo o poder do anel. Como os 9 anéis, um anel também tem o efeito de transformar mortais corruptíveis que o usam por longos períodos em, digamos, fantasmas. Hobbits eram um pouco resistentes a este processo, como provado por Gollum. O anel continha uma grande parte do poder nativo de Sauron, que era dotado de uma sensibilidade malévola. Embora separado de Sauron, o Anel iria se esforçar a voltar para ele através da manipulação de seu portador, de reivindicar a propriedade do mesmo, em seguida impulsionando-o a ceder o Anel a Sauron ou seus servos, ou abandonar o portador em momento-chave. Por exemplo, ele escorregou do dedo de Isildur durante a emboscada em Campos de Lys, deixando seu paradeiro desconhecido por milhares de anos para os inimigos de Sauron. Ele também saiu do dedo de Gollum quando era o momento certo para ser trazido de volta ao mundo em geral. Frodo carregou o Anel, depois de ter sido advertido por Bilbo de sua tendência a trair seu portador. Por isso, ironicamente, ninguém provavelmente seria capaz de utilizar o Anel para derrotar Sauron diretamente, até porque o tempo era muito curto. Então, sua destruição foi a melhor saída para exterminar o mal. A visão de Tolkien sobre o uso do poder é revelada em uma de suas cartas. O Anel de Sauron é apenas um dos vários tratamentos míticos de colocar sua vida ou seu poder em algum objeto externo, o qual é, dessa forma, exposto à captura ou destruição com resultados desastrosos para si mesmo. Se eu estivesse filosofando este mito, ou pelo menos o Anel de Sauron, eu deveria dizer que era uma maneira mítica de representar com honestidade essa potência, ou talvez particular potencialidade, para que pudesse ser exercitada e produzir resultado, teria de ser externalizada como se estivesse, em um maior ou menor grau, fora de seu controle direto. Bom, exploradores da Terra-média, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva aqui no canal Explorando a Terra-média. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!